E aí, galerinha, voltamos aqui com a nossa aulinha da Sociologia e agora nós estamos na aula 13, aliás, na aula 12, né? A aula de hoje ainda é sobre as instituições sociais, só que hoje a gente vai aprofundar ainda mais sobre os agentes, né, da socialização, os agentes do controle social, né, essas instituições que são tão importantes para a vida do indivíduo, desde o seu nascimento até lá, quando ele estiver velhinho, ele ainda continua, né, nesse processo de instituições, nesse processo de socialização. Então, hoje a gente vai aqui conhecer esses agentes, nós vamos conhecer essas instituições importantes para a vida do indivíduo. Vamos conhecer quais são elas? Então, vamos lá. Gente, hoje a gente fala sobre as instituições e a organização da sociedade, parte 2, tá? Nós vamos falar sobre o papel da família, o papel da escola, o papel do Estado e o papel da religião, tá? E no final, nós vamos falar sobre os mecanismos e agentes do controle social, beleza? Aqui a gente ainda vai explicar um pouco mais para vocês como funciona esse controle social. Quem é que controla regras? Quem é que controla as normas? Quem é que controla a ideia de punição, né? Existe a punição, então, na sociedade? Como é que isso acontece? Quem é que decide quem vai preso, quem está solto? Quem é que decide as leis? Quem é que decide o que é certo, o que é errado? Vocês já se perguntaram sobre isso? É muito importante, viu, gente, essa pergunta, porque ela nos ajuda a compreender como é os mecanismos de controle da nossa sociedade, né? Então, a gente começa com a nossa primeira instituição de vida, a primeira instituição da nossa existência nesse mundo, né? Que é a família. Bom, a família, ela é um tema muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ela faz parte da nossa vida, do início da nossa vida, ela também nos acompanha durante toda a nossa trajetória, né? Alguns estudiosos, psicólogos, psiquiatras, eles dizem que o nosso mundo afetuoso, o nosso mundo dos afetos, aquilo que a gente, quando a gente fala de afetos, né, não é só de amor, mas é tudo aquilo que nos afeta de uma maneira geral, ele está relacionado com essa convivência familiar. Então, os nossos medos, traumas, as nossas formas de ser, de falar, o sotaque, tudo está relacionado a esse mundo que a gente começa a viver desde o nosso nascimento. Então, gente, se a gente for pensar, refletir, a gente vê que a família, ela é o início e o fim. Por que o fim? Porque quando a gente vai ficando idoso, né, vai chegando uma certa idade, a nossa vida volta-se novamente lá para o início da família, onde a gente, de certa forma, vai nos aproximar mais da família. É uma forma geral, tá, gente? Não estou dizendo que acontece todas as vezes assim. E também que todas as sociedades, as pessoas são muito mais, né, próximas da família. A gente tem sociedades que não é assim, né? Que na velhice, nesse processo da velhice, as pessoas fazem se afastar da família e vai para um ambiente que fica longe da família, né, para os lugares onde ficam os idosos, lá os asilos. Então, nem sempre é assim. E por isso que a sociologia está aí para entender que são variados processos que acontecem na sociedade, né? E aí, a família, como a gente disse para vocês, é o nosso primeiro contato com o mundo, com as pessoas, né? E nesse momento ela já começa, tá, a cumprir esse papel de instituição social, que é de nos transmitir padrões de relacionamentos. E esses primeiros padrões de relacionamento são os nossos laços de parentesco, né? Laços de hábitos, os costumes. Tudo isso, gente, é socialmente compartilhado. Então, assim, nossas primeiras impressões do mundo, de carinho, de amor,
até mesmo de coisas ruins como violência, punição, medos. Ele começa, gente, na família. Por isso que a formação familiar, antes de qualquer coisa, ela é de suma importância para o desenvolvimento do futuro da sociedade, porque se fala muito, né? Quando há crise nas famílias, a gente também pode ter certeza que há também uma crise na sociedade, porque a sociedade é reflexo desse conjunto de famílias. Então, se a gente tem famílias desestruturadas, famílias com problemas de relacionamento, famílias pobres, a gente também tem um problema social a ser encarado, né? Então, a família ela é um espaço privado, né? De relações, de intimidade e afeto. Naquele lugar, né, você tem ali o seu momento íntimo com a sua família, né? Um momento que você vai lidar com as pessoas que você ama. Então, é um espaço onde a gente vai começando a aprender as primeiras regras de vida, as primeiras regras de convivência, e também começa a lidar com as pequenas diferenças, porque nem todo mundo, é porque todo mundo da mesma família que todo mundo se entende, né? Que todo mundo é igual, pelo contrário, você começa a ver já essa diferença no mundo familiar, você já começa a ver essa diversidade no mundo familiar. Então não é porque a gente está num ambiente íntimo de afeto que não há conflitos, que não há diferenças, tá? Então vai existir também dentro da família esse primeiro momento de contato com as diferenças. Bom, gente, e as funções, né? Uma das questões mais levantadas nos últimos tempos, nos últimos anos, é entender que as famílias, elas são diferenciadas. E aí que a gente pode dizer, como que a gente pode entender esse contexto de família atual, se a gente acha que só existe um tipo de família, né? Então vem o primeiro questionamento em relação à aula de hoje, todas as famílias são iguais? Não, né? As famílias não são iguais e à medida que o tempo foi passando e que mudanças sociais foram acontecendo, o contexto familiar também foi mudando. Na verdade, foi o reconhecimento de que desde sempre as famílias vão mudando, tá? Então, existem vários tipos de família? Sim, existem vários tipos de família. Assim como também pode haver as diferenças culturais dos tipos de famílias. Então, não é porque eu estou vendo no meu contexto social todo mundo meio daquele padrão de família que todo lugar do mundo é igual, tá? E não é. E nem em relação ao contexto histórico, né? O contexto da família do século XV é diferente do contexto da família de hoje, que pode ser diferente das famílias do Oriente Médio, que são famílias bem numerosas. Aqui na nossa região, já América, a gente já teve uma redução no número de pessoas, né? De pessoas que nascem, as famílias têm se formado com menos filhos e outras diversidades. Então, a gente tem aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de tipos de família. A gente tem aqui a família de duas mães, né? E aqui a gente tem até o gatinho, ó. O gatinho já é família também. Duas mães com filho. Nós temos famílias de um pai e uma mãe e as crianças, que é o mais comum, né? A gente chama até a família padrão. Nós temos as famílias apenas lideradas pela mãe, né? E por N motivos, tá, gente? Nós temos N motivos de acontecer isso. Pode ser mãe solteira, pode ser problemas de divórcio, separações, de viuvez. Várias situações podem levar a famílias de uma só pessoa responsável por ela, que pode ser uma mãe ou um pai. Há famílias de dois pais e há famílias de avós, avô e tio. Muitas vezes são crianças criadas pelos avós, por também N motivos, tá? Podem ser pela morte de alguém da família, ou que a própria pessoa se dispôs a dar o filho para os avós criarem. Então, gente, há diversos tipos de família, tá?
E não existe família perfeita. Todas as famílias têm problemas, todas as famílias têm desafios. Todos os filhos de qualquer tipo de família vai ter os seus problemas, gente. Então não existe um tipo de família ideal. Existem famílias. O que mais tem que se levar em conta é o grau de interação, de integração, de amor, né? Tem até o final aqui do cartaz que diz o seguinte: as crianças podem ter mais de uma mãe, podem ter madrastas, padrastos, podem ter coparentalidade, ou seja, vários parentes que fazem parte daquela casa, né? Podem ser mães, famílias alargadas, pais e avós, pode ser criados, né, até mesmo pelos tios, por irmãos, famílias onde não tem pai nem mãe, então só tem irmãos. Tem famílias reconstituídas, famílias reestruturadas, famílias adotivas e as famílias de acolhimento, né? Então, existe sim um variado tipo de família, né, que é determinada muito mais pela qualidade das relações parentais e não exatamente pela estrutura das famílias. Não é relacionada a quantas pessoas tem. Mas o que é principal na constituição das famílias é o que a gente chama de amor. Então, é o amor que rege isso, né? É a proximidade, a preocupação de querer ver aquelas pessoas bem, né? E aí, o que nós podemos aprender com as funções da família? Uma das funções da família é a função biológica, tá? Que seria então essa função biológica? Consiste na procriação, né? Com isso, com a procriação, a gente garante a continuidade da sociedade e da própria espécie humana, ou seja, se parar de nascer crianças no mundo hoje, gente, a própria função biológica, a própria continuação da raça humana, ela vai estar totalmente comprometida. Por isso há uma preocupação, até mesmo em alguns agentes do governo, com essa coisa de diminuição no número de nascimento de crianças, tá? Então, sociedades como na Europa, por exemplo, se nasce muito menos crianças do que no Brasil, do que na América do Sul. E isso demonstra uma certa preocupação, porque vai chegar um momento, nesse crescimento negativo, vai interferir na própria sociedade europeia, já está interferindo, né? Então, uma das funções básicas da família é a procriação, tá? Mas a gente também tem a função econômica, ou seja, essa função é de dar o sustento para os membros da família, então a gente sempre vai ter aquele líder, né? Ou a líder da família, ou o provedor ou a provedora. Quem é o provedor da família? É aquele que traz o quê? O sustento para ela, pode ser uma ou mais pessoas. Então fica a pergunta aí para vocês, alunos. Quem são os provedores da família de vocês? Quem é que traz o alimento, que paga as contas, que se preocupa com a escola, compra farda, né? Esse é o chamado provedor ou provedora. Em uma família, nos moldes de hoje, geralmente tem mais de um provedor. Às vezes é o pai e a mãe, às vezes é um avô e um pai, às vezes é um avô e uma mãe, ou a avó e a mãe. Então, existe uma variabilidade de provedores, né? E essa função econômica da família é importante porque ela vai trazer para as crianças dessa família, que sejam filhos, sobrinhos, netos, vai trazer a garantia de vida, de continuidade dessa família, né? Porque no mundo de hoje, se a gente não tiver dinheiro, a gente não compra comida, né? Ou pelo menos uma fonte de alimentos, uma fonte de renda. Então, essa provisão, ela vem dos responsáveis pela família, que podem ser pai, mãe, tio, avó, sobrinho, enfim, quem ali se dispôs a prover aquela família, certo? Aí a gente também tem aqui no quadro a função de socialização. A função de socialização ocorre dentro primeiro do seio da família, né? Então, ela vai ensinar a criança a comer, a andar, a dizer obrigado, bom dia. Todas essas funções básicas, elas vêm primeiramente de casa.
Lembra que a gente às vezes fala muito, que o professor gosta de falar muito isso? Educação vem de casa, gente. Quando chega na escola, se o indivíduo não for educado, vai trazer problema para os professores. E é uma realidade. A primeira educação, gente, a primeira daquela básica, ela vem de casa. Então, ela é função de quem? Da família, tá? A família que tem que trazer os primeiros bases para aquele indivíduo. Então, se a família não faz o papel dela, tão pouco a escola vai conseguir fazer, porque primeiramente é a família que vai trazer as primeiras referências de regras para esse indivíduo. E a gente vê isso muito, muito comum na sociedade, né? No nosso dia a dia como docente, ver que tem crianças que vão para a escola sem ter o básico, crianças que não sabem nada, nada porque os pais não ensinaram, né? Ou então porque não tem aquele diálogo dentro de casa. Então, isso também compromete a vida escolar dessa criança. Outras funções aqui, ó, função de transmissão cultural, também é uma função da família, então vai ensinar ali a criança a se desenvolver dentro da cultura daquele lugar. Então, tá lá aqui as sociedades indígenas, ó. As crianças vão aprendendo o quê? A fazerem o que os indígenas fazem. Pescar, vai caçar, vai fazer pinturas, né, corporais, vai aprender a plantar. Dependendo da etnia, cada um vai estabelecer a sua forma de socialização. A socialização das sociedades indígenas são todas iguais, professora? Não. Cada sociedade originária indígena, ela vai estabelecer o tempo e a forma com que essas sociedades, com que essas crianças, elas vão ser socializadas. Algumas começam a ser socializadas muito cedo, com 3, 4 anos, outras lá com 5, 6, outras lá com 10. Tudo isso, gente, vai depender da organização social e cultural dessas etnias, tá? Então, não são todas que vão socializar no mesmo tempo. Então, as funções de transmissão cultural, elas consistem na transmissão dos valores culturais que a família transmite às gerações futuras. É a nossa transmissão cultural que garante que daqui a 30, 50 anos os nossos filhos, os nossos netos irão ter referências que a gente deixou agora, né? Então essa função ela é muito importante, pois é a função de garantir a permanência e a continuidade dos valores de uma sociedade, tá? Sejam elas valores bons ou valores ruins, né? Porque aí a gente está falando de que toda a transmissão cultural vem com cargas positivas e vem com cargas negativas, né? Nem tudo são flores, né, pessoal? Vamos aí descortinar essa questão. Então, a gente também tem a função do controle social, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né? A família também ela vai ser um agente de controle na medida em que ela vai estabelecendo essas regras do comportamento para as gerações futuras. Como eu disse para vocês, a primeira função de regras de um indivíduo, gente, começa na família. Quer dizer o quê? Se essa família não passa as primeiras noções de regras para essa criança, é quase que assim determinante que quando ela for para a escola, ela vai ter uma imensa gama de dificuldades de socialização. Primeiro, porque ela não vai ver limite nas coisas, ela vai achar que ela pode tudo. E segundo, que ela vai sofrer sanções que vai, talvez comprometer lá no futuro o seu desenvolvimento. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira harmoniosa, porque senão chega num momento em que a criança vai sentir de uma maneira muito forte o impacto dessas regras culturais e sociais. Então, tudo tem que ser feito de uma maneira equilibrada, né? Bom, a gente tem agora a função social da escola, que vocês estão aí, né? Na escola, vocês estão na sala de aula, talvez parecida com essa imagem aí que nós estamos mostrando para vocês. E aí, gente, a escola, ela tem uma função social? Ela tem um papel na vida de vocês ou não? É claro que sim, né, gente? Então, toda a escola, ela traz uma gama também de regras, de normas, de transmissão cultural.
E por não dizer o quê? O controle, claro, ele vai também controlar os indivíduos, né? Você não pode fazer tudo que você quiser na escola, a gente sabe que não pode, né? E além disso, ela também é responsável por um processo de interação social muito grande, né? Além da transmissão do conhecimento, da formação profissional e da constituição de um processo muito importante, que é o processo de socialização. Agora, eu vou perguntar para vocês se vocês ainda se lembram. Esse processo de socialização que vocês estão vivendo na escola, ela é primária ou ela é secundária? Vamos ver se vocês ainda lembram. Hein? Já esqueceram? Não acredito não, gente. E aí, é secundária ou é primária? Já vou responder para vocês, é secundária, tá? Esse é um processo secundário de socialização, porque você já passou pelo primeiro, que é o lá da família, né? O primeiro momento lá dos afetos. Então, a socialização da escola, ela é uma socialização secundária, tá? Só lembrando para vocês aí que com certeza já devem ter esquecido, né? Bom, e a socialização da escola, ela trouxe, durante aí alguns momentos históricos, as mudanças, tá? É uma socialização que passou também por mudanças históricas e estruturais que foram necessárias em alguns momentos da história, né? E aí a gente coloca assim, nossa, a escola tá diferente, né? Vocês já estão vivenciando esse processo. Vocês estão assistindo uma aula aí na TV, né? A professora está aí chegando para vocês através de uma transmissão, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o ensino também passa pelas mudanças. Então, aqui a gente já existe em várias partes do mundo o ensino híbrido, né? Que passou a fazer parte da realidade da escola pública, principalmente após a quarentena, após a crise, né? Aí a pandemia do Covid-19. Querendo ou não, isso mudou muita coisa para a escola, mudou muita coisa para vocês, né? Mudou muita coisa para a sociedade. Então, a escola também passa pelos processos de mudança e isso leva a novas necessidades. Com certeza, vocês terão novos desafios de terem mais autonomia no estudo, né? Vocês terão novas questões para serem enfrentadas, vocês terão que ter mais contato com a tecnologia, então isso leva vocês a necessidades diferentes de alunos, sei lá, de 50 anos atrás, tá? Então isso é bem interessante também para vocês refletirem. E agora a gente vai para uma outra instituição muito importante, né, que é o Estado. O Estado é uma instituição importante, é uma instituição social que tem um peso muito grande na vida do indivíduo, né? E quem é o Estado? O que o Estado traz de contribuição ou mesmo de controle social? Bom, galera, então vamos aqui ler comigo, né? O Estado é uma instituição social que pode ser definida como uma entidade política. Gravem isso daí porque é importante, tá? Ela é uma entidade política caracterizada por um povo, um território e um governo, né? Então, para se ter um nome de Estado, gente, primeiramente ela precisa ter um povo, né? Um povo aonde? Em um território. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o território do Brasil. Não é quadrado assim, tá, gente? Mas eu só estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Dentro desse território brasileiro, a gente tem um povo, né? O povo brasileiro. E aí, para se chamar Estado, a gente também tem que ter o governo. Então, de 4 em 4 anos, a gente elege um governo, né? E aí, essa classe política que determina as regras, normas, mudam a Constituição dentro de um Estado, tá? Então, essa questão do Estado ela é interessante porque ela tem um monopólio do direito do uso da força, né? E também a legitimidade para legislar sobre os direitos e os deveres das pessoas. Então, o que a gente tem dentro do Estado, por exemplo, que tem o poder de fazer o controle social é a polícia. A polícia é um instrumento do Estado, tá? E ela tem o uso da força, ela tem o legítimo uso da força para manter a ordem. Nós temos também, por exemplo, as Forças Armadas. As Forças Armadas também são instrumento do Estado,
que é utilizado, né, para trazer a ordem, para trazer a soberania nacional, para uma série de coisas, né? E aí o Estado também tem outras questões também a serem colocadas, que é as funções. A função do Estado é manter a ordem, a manutenção e a promoção do bem-estar social, e precisa também ser soberano. Então, o Estado que começa a ser atacado, dominado por outras forças políticas ou por outros países, ele vai perdendo a sua soberania, né? E aí, em algum momento, ele pode até deixar de ser Estado, tá? Foi o que aconteceu em alguns momentos históricos de estados anexados, ou seja, estados que foram dominados por outros países, né, por outros estados, e que perderam a sua soberania. Eu acho que o último que a gente vivenciou agora há pouco tempo é a Crimeia, né? E nós estamos vivendo agora um momento de transição aí que nós não sabemos como vai finalizar esse processo, que é um processo de dominação aí da Rússia com a Ucrânia. E o objetivo, eu acredito que no final de tudo isso, é anexar o território ucraniano à Rússia. Então, ele seria então a dissolução do Estado ucraniano, né? Tirar todos os instrumentos jurídicos e políticos, ou seja, presidente, governadores, ministros, tudo. E esse Estado, ao ser dominado pela Rússia, viraria um Estado russo, entende? Então, quando há esse processo de dominação de um Estado para o outro, e que consegue se concretizar, porque muitas vezes não consegue, tá? E aí há algumas guerras que o objetivo é esse, é você desestabilizar aquele Estado, desestabilizar aquele governo e transformar aquele Estado em ser submisso àquele que está dominando. E aí, posteriormente a tudo isso, pode acontecer a anexão, o anexo, né? Ele acaba sendo anexado. Isso aconteceu em outros momentos históricos? Sim. Muitas vezes, gente, não é sim um Estado, mas algum território daquele Estado acaba sendo perdido em uma guerra. E aí aquele território acaba virando anexo de outro Estado. Aconteceu aqui na América do Sul, em guerras na Bolívia, Paraguai, Chile, né, no Brasil. O Brasil, por exemplo, anexou o território que hoje é o Acre, que era boliviano, todo aquele território do Acre ali era a Bolívia. E aí, numa situação ali, aconteceu um conflito e o Brasil anexou, mediante um acordo entre os dois países, anexou o Acre ao Brasil, né? Não precisou de uma guerra, graças a Deus, né? E aí conseguiu trazer. Houve alguns conflitos, mas guerra mesmo, não. E aí a gente trouxe, então, o Acre como território brasileiro hoje. Então, algumas guerras acontecem para dominação territorial, para aquele território passar a ser daquele país. Não são todas as guerras que têm esse objetivo, mas algumas são para isso, tá? A gente chama aí na geopolítica de dominação territorial, beleza? Voltando aqui para o nosso slide, o judiciário, gente, ou a parte ali onde a gente vai julgar as leis, também é parte do Estado. Então, o judiciário, o STF, o STJ, todas as instituições que julgam leis, que vão julgar e vão decidir sobre muitas coisas que vão afetar a nossa vida, também fazem parte do Estado, ok? Agora a gente vai para a última dessa aula de hoje, né? A última instituição, que é a religião. Gente, a religião ela é tão importante para a nossa análise das instituições porque ela foi uma instituição muito dominante em um momento histórico do mundo. E em alguns lugares do mundo, gente, o Estado ele é regido pelas instituições religiosas. Ainda assim, né? O califado, que é um tipo de Estado, que não faz parte da nossa realidade, né? O califado ele é um tipo de Estado regido pela religião. E sabe qual é a religião? É islâmica. Então, existe ainda uma dominação muito grande na sociedade a partir dessa instituição, né? A religião, ela também atua como uma instituição social e muito forte, né? Ela é uma das instituições mais universais da humanidade. E as crenças, práticas religiosas adotadas por seus seguidores são extremamente variadas, vai de A a Z, viu, galera?
Claro que a gente tem as religiões mais dominantes e temos as religiões não dominantes, aquelas que são menores, aquelas que têm menos seguidores, membros, fiéis, né? Alguma coisa assim, que tem essa nomenclatura. Mas existe uma infinidade de crenças no mundo, gente. Desde as mais antigas, históricas, até as mais recentes e modernas, né? Então a gente tem aqui, ó, só para mostrar para vocês o mapa da religião no mundo, né? Como que a gente pode aí definir o número de seguidores fiéis dessas religiões e como elas se definem, né? Elas se dividem aí. Olha só, a gente tem as duas maiores religiões do mundo, que você sabe que é os cristãos e os muçulmanos. Até os dias atuais, os maiores adeptos são os cristãos. Nós temos 31,2% da religião cristã dominando no mundo, contra 24,1%. Olha só como está se aproximando, né? Os muçulmanos estão dominando o mundo. Então, a gente tem aí 1,8% de muçulmanos no mundo e 2,3% de cristãos. E aí, logo depois, nós temos os hinduístas. As religiões hindu, elas representam 15,1% dos fiéis no mundo, né? Então, são as três religiões mais marcantes, né? E a gente tem os budistas. Budistas representam 6,9% dos fiéis no mundo, ok? Então, a gente tem aí, em primeiro lugar, cristãos, segundo, muçulmanos, terceiro, hindus e quarto, budistas. E em quinto lugar, aliás, desculpa, gente, peraí, não são os budistas que estão em segundo e nem terceiro. Nós temos em primeiro lugar os cristãos, segundo lugar os muçulmanos, terceiro lugar são os ateus ou sem religião. Tá aqui, ó, 16%. Olha só como cresceu, né? Aí aqui vem os hinduístas, quarto lugar, e quinto lugar os budistas, tá? Então a gente tem crescido aí no meio os que não praticam religião nenhuma, tá? Outras religiões representam 0,5%, né? São as menores, digamos assim, religiões de matriz africana, espiritismo e tantas outras. E os judeus representam 0,01%, né? Então temos aí uma grande maioria mesmo de cristãos. Aqui nós temos a projeção dessas crenças no Brasil. A gente trouxe aqui um pouco para a gente entender como é a constituição da religião no Brasil. Claramente a gente tem o maior número de católicos romanos na religião brasileira. Os cristãos brasileiros, em sua grande maioria, se dizem católicos, né? Porém, tem outros cristãos também de outra frente religiosa, que são os evangélicos. Representam em 21,6% da população. Então, a gente tem 65,1% de católicos e 21%, 21,6% de evangélicos. Somando esses dois, que são os maiores, nós temos 86,7% de cristãos no Brasil. Então, gente, a grande maioria esmagadora no Brasil são cristãos, professam a religião cristã, né? E aí a gente tem 7,9%, né? Segundo lugar, são aqueles que não praticam nenhum nem outro, não se dizem praticantes de nenhuma religião. E temos aí 2,2% de espíritas e outras religiões diferentes, né? Menores, como a Umbanda e o Candomblé, significam 0,5%, outros 4,4% e não declarou 0,2%. Então, a gente tem uma imensa, esmagadora maioria de cristãos, só que entre esses cristãos ainda temos mais católicos. Esse cenário está mudando, gente? Está mudando, tá? O número de evangélicos no Brasil tem crescido muito. Então, pode ser que daqui a alguns anos, né, esse parâmetro com certeza irá mudar. E a gente vai trazer para vocês, tá? As atualizações. Então, é isso, gente. Agora a gente vai para a última parte da nossa aula de hoje, que é o controle social. Toda a sociedade, gente, independente dela ser
antiga, ou ela é uma sociedade indígena, ou ela é uma sociedade maior ou menor, ela vai ter os seus agentes de controle social, tá? Então, como é que isso acontece? Como eu disse para vocês aqui, ó, em qualquer sociedade há sim a previsibilidade de comportamentos e expectativas sociais, né, através das normas. Então, tem as normas formais, que vêm através das leis, e as normas informais, que são através das regras e conduta que são amplamente aceitas socialmente. Embora não regulamentadas, elas também servem de condição para as pessoas serem mantidas na ordem social. Não necessariamente é uma ordem que está na lei, mas tem muita coisa, gente, que a gente sabe que não pode fazer e sabe que aquilo não é aceito socialmente. No mundo de hoje, até uma declaração, até uma piada, até um comentário pode ser feito de uma maneira ofensiva e pode gerar para você várias consequências, tá? Então, comportamentos hoje que antes eram aceitos como algo normal, hoje não são. Principalmente piadas homofóbicas, racismo, né? Então, uma série de comportamentos que hoje são vistos como algo totalmente reprovável, que não necessariamente estão nas leis. Isso aqui já está, né? O racismo e a homofobia. Mas outros comportamentos, né, ainda não foram vistos como algo que precisa estar na lei. Mas, informalmente, a gente sabe que é errado, né? Bom, e o controle social, ele compreende esses mecanismos que identificam, que delimitam ações e interações sociais, seguindo os parâmetros previsíveis incorporados pelos indivíduos na sua socialização. Então, as pessoas vão observar você, o seu comportamento. Então, você é vigiado o tempo todo. E ao mesmo tempo que você também vigia as pessoas. Então, esse comportamento, ele é um comportamento tanto de interação de vigilâncias como de autovigilância. Você mesmo vai ficar ali se observando para saber se você está seguindo os padrões daquela sociedade, né? E para isso, gente, existem os mecanismos de controle social. Então, o mecanismo, ele vai te dar o limite até onde você pode ir. Então, a gente tem os elementos e as estruturas de padrões, os status, os atos e instituições que vão conduzir esse conjunto de ações individualizadas. E nesses mecanismos de controle social, a gente tem os legais e os sociais. Então, a gente tem os legais quando estão muito claramente postos em formas de lei, e os sociais que existem quando há uma norma social coletiva, mas sem previsão legal. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Nem todo comportamento errado ou certo está na lei, mas você sabe que, socialmente falando, isso é aceito ou não, né? Você acaba aprendendo isso também. E os agentes de controle social são os mesmos, né? Como eu falei para vocês na aula anterior, são os mesmos que realizam o processo de socialização, que vai ser a família, a igreja, a escola, a religião, né? O Estado, os agentes de comunicação, né? Eles que vão transmitir e vão adequando o comportamento de cada pessoa nesse processo de integração. Ou seja, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo que aprender a ser aceito pela sociedade e visto como normal para ela, né? Então, gente, tá aí as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aí caminhando para a nossa finalização já, para as nossas avaliações da primeira unidade, tá? Então, a gente vai continuar aqui na segunda unidade ainda sobre esse tema, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula, que vai ser de revisão e correção da atividade. Então, tá. Até mais!